muitas vezes a gente se preocupa muito com a confecção da restauração em resina composta utilizando o enceramento, e aí você faz o enceramento com toda aquela beleza vestibular. Vocês vão perceber que tem muita coisa importante para a gente lidar no enceramento na palatina. A palatina é mais importante. Então é importantíssimo que você entenda isso e você vai visualizar todo esse processo aqui, eu fazendo e você repetindo. Se você não tiver condições de repetir no mesmo instante que eu, é importantíssimo que você o faça amanhã, faça amanhã no seu consultório com tranquilidade, tá? Dê um tempinho lá, procure fazer isso, porque senão todos esses 12, vocês são 12 ou 13 hands-on que nós vamos fazer, um depende do outro. O próximo tem como pré-requisito esse que foi feito antecipadamente. O próximo tem pré-requisito do que foi feito antes. Então, é importante que você faça todos esses passos para você conseguir materializar e pôr na prática tudo isso que a gente vem conversando, vem fazendo dentro de toda essa nossa evolução aí. Isso aqui que vocês estão vendo é o protocolo fotográfico que eu disponibilizei para você já está lá no nosso Telegram com tudo o que você precisa para iniciar o seu planejamento estético. Então vejam só, tem as poses lá, ó. Cada pose, se você vier aqui e pegar a sua fotografia, arrastar e jogar ela aqui dentro, ela ocupa esse espaço, já fica na posição, você já vê qual foto que você precisa, tem escrito lá direitinho, ó. Então, todas as imagens que você precisa fazer para te orientar dentro do seu processo de planejamento estético, ó, tem tudo aí, ó, todas as fotos. Então, você abre isso aqui com o seu computador na frente ali do seu paciente e vai fazendo as fotografias, ó. É só você repetir todas as fotografias que você vai precisar. Ah, então, tem um protocolo mais resumido e tem um outro protocolo mais, digamos, mais completo. Então, tudo isso aqui já está disponibilizado para você. Além disso aqui, também já está disponibilizado lá para você no nosso Telegram e também lá no site onde tem as aulas, viu? Se você ainda não viu todas as aulas, não fica desesperado não, tá? O meu objetivo não é tirar isso aqui do ar, não é isso não. Elas vão sair do ar lá na frente, daqui 4 semanas. Mas até lá dá para você ver, assistir, rever isso 200 vezes. Então, na hora que a gente chegar lá adiante, eu já espero que você tenha lidado com isso bacana e já esteja em ponto de bala. Então, aqui, como eu mandei para você, fiquem tranquilos que eu vou mandar ainda para vocês. Nós estamos fazendo com muito carinho para ficar bem bacana mesmo. Todo o mecanismo para você entender como vai fazer tudo o processo de todas as partes que nós vamos lidar aí, os materiais que vocês vão precisar, tá quase pronto para a gente disponibilizar isso a vocês. Então eu adiantei e mandei o que você ia precisar aqui para hoje. Quem eventualmente não conseguiu o material, aí vocês corram atrás disso para poder fazer. É importante que você faça. Tá bom? Então vejam, primeira coisa que eu pedi lá para você é que você tivesse aí o seu manequim ou o seu modelo de gesso e que cortasse esse dentinho aqui nessa altura mais ou menos. Ou então ali uma altura entre o terço cervical e terço médio, né? Você fizesse aqui uma espécie de uma fratura grande aqui, né? Longitudinal de lado a lado. E daí agora nós vamos começar o nosso processo de enceramento. Esse processo de enceramento vai precisar, então, logicamente, que você tenha cera. Eu tenho essa aquarela aqui, estética, da Formaden, que foi a que eu indiquei lá para vocês, mas não precisa de você ter tudo isso aqui de cera. Isso aqui vai ficar bem bonito quando você faz um enceramento com ela, né? Mas não é o determinante. Você pode, por exemplo, comprar uma cerinha mais simples, aí, uma cera da Cota, embora não é a mesma coisa para você trabalhar. Ou você pode comprar também uma cera da Renfert, né, que são ceras de melhor qualidade e de manuseio, maciez para você executar o seu trabalho. Eu vou fazer com essa daqui, essa é uma excelente opção de cera que a gente pode fazer uso.
e daí vocês vão acompanhando, eu vou falando para vocês a sequência. Bom, quem estiver aí conosco já pode anotar aí a senha desse arquivo da apostila de encerramento. Então vocês estão vendo aí a apostila de encerramento, ó. Essa apostila eu vou disponibilizar a vocês, por quê? Porque ela tem um passo a passo, ó. Você que está aí no YouTube está observando lá. Ah, gente, quem está aqui no Instagram aqui não está conseguindo ver porque são várias telas. Bom, então você está observando aí, ó. Tanderson está observando, Bruno, Elizabeth, todo mundo está observando que tem uma apostila. E essa apostila aqui eu vou disponibilizar, ela é uma apostila com senha. E aí você precisa digitar essa senha para você ter acesso. Qual vai ser a senha de hoje? Ó, a Palatina é um E, mas é sem acento, né? Porque não dá para botar acento lá, ó. É importante. Então seria isso, né? Ó, a Palatina é importante, tá bom? Essa é a nossa senha. Anote aí para você não perder. Anote para você não perder. Essa é a nossa senha, tá bom? Que você vai precisar para abrir o seu arquivo. Então, se eventualmente você que está aí agora está assistindo depois, num segundo momento, não fique preocupado, porque como você está assistindo, você vai ter essa senha e consegue ter acesso aí para você abrir a sua apostila de encerramento. Maravilha! Bora lá, mais para frente eu volto a mostrar de novo. Pode ser que alguém entre um pouquinho atrasado aí e não tenha percebido direitinho essa senha. Eu volto a mostrar isso para vocês. Bom, vocês estão percebendo aí, ó, a primeira coisa no encerramento que vai facilitar a nossa vida é você ter uma sequência. Essa sequência de encerramento, por mais que você ache, putz, mas encerramento é chato demais, gente, é só fazendo o encerramento que você consegue treinar a anatomia bem feita. E a anatomia é determinante no seu resultado final. Então, por mais que você não curta, puxa, eu não gosto, tal, se esforce, porque você vai notar uma diferença gigantesca na sua maneira de enxergar os detalhes anatômicos do dente para você conseguir reproduzir isso depois. Então, eu digo a você o seguinte, esqueça esse negócio de, puxa, é difícil, não sei o que, nós vamos seguir uma sequência, vocês vão ver, é tranquilo de se fazer, de se trabalhar, e a gente consegue ter resultados muito bons. Então, vamos com tranquilidade, que vai dar tudo certo, bem bacana, show de bola. Beleza pura? Então vejam aqui, ó. Primeira coisa importante, nós vamos fazer, ó, a demarcação do zênite gengival, tá? Porque essa linha, ela demarca para nós, como nós estamos aqui no modelinho emborrachado, vai ser um pouco difícil de ficar uma marcação bem clara aqui, né? Para a gente observar perfeitamente. Dá para você observar lá, ó, tem uma marcação. Então, cada dente a partir do central, ele é mais inclinado para distal. Se você fizer a marcação nos outros elementos, você vai acabar percebendo isso, ó, traçando, pegando lá no zênite gengival e fazendo essa linha. Então, aqui, como não tem o elemento, eu vou supor que essa minha linha está mais ou menos por aqui. Eu estou praticamente nessa posição aqui, desenhando a região mais saliente da raiz. É como se eu imaginasse que a minha raiz está aqui, ó, e eu faço uma linha aqui, ó, desenhando a posição daquela raiz. No início, gente, é muito importante que você faça isso. Isso vai ter uma orientação determinante daqui a pouco. Você vai entender isso aqui daqui a pouquinho, ó. Então, ó, isso sempre ela é mais distalizada, nós estamos vendo lá na apostila, ó, à medida que nós vamos progredindo, tá, de incisivo central,
para lateral e caninos. Então ela começa assim, depois você vai aqui, depois você vai aqui. O nosso objetivo é no central ela é quase em pé. Beleza. Depois disso, você pode fazer uma demarcação, ó, do meio da papila entre os dentes, ó. Isso é uma linha imaginária, tá certo? Ó, então, ela é como se ela corresse aqui e divide aqui, ó. Divide aqui e divide aqui. Para o que é isso? Como nós estamos fazendo um enceramento só de um dente, é claro que eu não vou ultrapassar para lá porque eu não tenho espaço, mas se você vai encerar vários elementos, essas linhas aqui, quando você está fazendo o enceramento, você olha e fala, opa, eu não posso atravessar para lá, porque para lá é o espaço do meu incisivo lateral. É a mesma coisa que tínhamos ontem aqui no nosso planejamento. Então, é como se eu estivesse desenhando esta linha que vocês estão vendo aqui, ó. Esta linha. E aí, a partir do meu enceramento, eu não vou poder atravessar para lá, porque para lá já é o espaço do outro dente. Então, eu fiz esse desenho aqui e fizemos também esse desenho assim e aquele aqui no meio, tá certo? Bom, beleza. Essa é a primeira etapa. Depois disso, esse triângulo, né, que está escrito aí na nossa apostila, e aí você já desenhou isso aí comigo, beleza. Então vamos iniciar a parte do enceramento. Bom, a primeira etapa do nosso enceramento é a gente criar uma base traseira, porque esse dente foi todo perdido. Então, desde que ele tenha sido perdido, eu não tenho nenhuma estrutura agora aí para me possibilitar as próximas etapas do nosso enceramento, que vocês vão ver aí como elas vão acontecer. Desde que eu não tenha nenhuma estrutura presente, eu preciso criar essa estrutura. Com a cerinha que eu tenho aqui, ó, ela se chama, essa cor aqui se chama dentina opaca. Então, o que você vai fazer, ó? Você vai acrescentar essa cera lá na traseira do dente, ó. Não se preocupe com o posicionamento, a anatomia perfeita. Nós vamos criar uma parede aqui, ó. Eu estou criando uma paredona lá atrás, ó. Tá certo? Ó, vamos subir uma parede lá, ó. Então é unicamente essa atividade ali agora. Super tranquilo. Todo mundo, mão na massa aí, ó. Vamos criando uma paredinha. Essa paredinha, ela vai vir até onde? Você pode fazer ela até mais ou menos aqui na metade do elemento, ó. Na metade de toda essa circunferência ali que nós temos. E vá subindo isso aí. Para que isso vai servir? Vai servir como um anteparo para logo depois a gente poder fazer a sequência do nosso enceramento, ó. Vocês estão percebendo que aí na apostila, ó, ele fala, ó, aplicar a dentina opaca em toda a superfície a ser encerada. Isso aí vai ser pertinente quando você tem, por exemplo, um elemento que não está fraturado. Então você tem, vamos supor que esse elemento aqui fosse um dente conoide. Lógico que não é, mas se ele fosse um dente conoide, eu iria pegar essa dentina opaca e revestir isso aqui tudo com ela. Não é o caso, porque aqui nós não temos nada. Como eu não tenho nada, ao invés de revestir, eu estou aumentando, criando toda essa estrutura traseira aqui que não existe, que é importantíssima para nós. Lá na frente você vai se assustar com tanto que isso é importante, a parte palatina. Vocês perceberam aqui agora o seguinte, ó. Eu vou fazendo a aplicação e eu tenho que dar uma soprada. O que é essa soprada, ó? Eu pego a cera, coloco ela lá, ela está líquida e eu, ó, quando eu faço isso, eu formo aquela base com muito mais facilidade, tá certo? Muito mais fácil, ó. Então, se você não der essa sopradinha, a cera continua líquida, porque ela está na ponta, ó. Ela está na ponta do seu gotejador e daí você não consegue fazer o enceramento, ó. Coloquei. Cada cera tem um ponto de
fusão diferente, então por isso que muda o quanto você vai precisar soprar ou não. Essa forma DEM tem um ponto muito bom, então facilita muito o nosso trabalho. Ó. Rapidinho que você dá uma sopradinha, ela já chega no lugar perfeitamente, tá? Deixa eu... Espera aí que eu tenho que me posicionar melhor aqui para você conseguir me ver. Aqui, agora tá legal. Vamos lá, ó. De novo, ó. Até onde eu vou fazer isso? Bem próximo aqui, uns 2 milímetros abaixo aqui da região incisal, onde a gente pretende fazer o nosso processo de enceramento aqui, né? Então, para daqui a pouco tem mais alguns passos poderosíssimos aqui dentro dessa fase. Não se preocupem agora nesse momento, olha só, criei uma barreira lá atrás. Não se preocupem agora nesse momento em como está a sua palatina. Vejam só, minha palatina está toda horrorosa. Não se preocupem com isso. Agora nós vamos unicamente criar esse anteparo. Aqui, quem estiver trabalhando com essa cera que eu falei para vocês, eu repito, estou utilizando a dentina opaca, tá ok? Então, criei esse anteparo lá atrás. Com esse anteparo, vai facilitar o nosso processo, porque aí eu tenho aonde o restante da cera encostar, tá certo? Aquele processo que a gente tradicional, né? De você fazer os cones sem ter um anteparo, aquilo dá um trabalho do além. Então, por isso que é mais interessante criar esse anteparo aqui, ó. Facilita a sua vida, agiliza o seu processo. Beleza, criei o meu anteparo sem muita preocupação, tá tranquilo, maravilha. Estão vendo? Ó, olha só, posição que ele está, um anteparo criado, show de bola. Então vamos lá, ó. Agora, item número 4. Olha lá. Ó, aplicar dentina translúcida no dente, bem no centro da face vestibular, seguindo a linha do zênite. Com isso, você vai construir um cone na incisal até a altura que você pretende encerar. Tem um aqui, ó, que chama dentina translúcida. Quem estiver trabalhando com a única cera, mantenha aí o seu ritmo sem problema, tá? Não se preocupe com isso. Então, bora lá. Eu vou pegar aqui a dentina translúcida e olha só. Agora, bem no centro, ó, no alinhamento desta linha que nós criamos aqui, eu vou subir até a altura que eu pretendo. Qual é a altura? Tá vendo esse carocinho aqui, essa protuberância no esmalte aqui, ó? Eu vou repetir essa mesma altura, criando um conezinho que tem aquele anteparo na palatina. Ó, aqui vai ficar melhor, ó. Então, vejam só. Você vai soprando também, tá bom? Vai soprando para fazer, é uma espécie de um quebra-mola, viu, gente? Ó, fica uma bolotinha ali, ó. Olha só. Certo? Qual é o volume vestibular? Você vai olhando assim na lateral, você tem que conseguir o mesmo volume do outro dente que está ali ao lado, que você está imitando, né? Então, essa é a sequência, ó. Vamos lá, ó. Vou acrescentar mais um pouco, ó. E para fazer o conezinho, aí é sempre no sopro, ó. Acrescentei, ó. À medida que você vai soprando e trazendo o gotejador. Gente, gotejador elétrico, hein? Gotejador elétrico. Lamparina, meu senhor amado. Aí você tá enrolado. Então, ó. Ó, criei a pontinha, ó. Tá certo, ó? Criei o meu biquinho lá na mesma altura, tá certo? Do que o outro elemento ali. Maravilha. Agora eu vou pro item número
Ó, número 5, vamos ver, nós estávamos no 4, beleza. Número 5, ó. Erguer a crista marginal, mesial e distal. Na verdade, esse termo ali está incorreto. Vou até atualizar isso para você, tá? Essa região aqui e aqui, anatomicamente falando, a gente se convencionou de chamar isso aqui de crista marginal, mas a crista marginal nos anteriores ela é na traseira, né? Essa região aqui, ó, você chama de aresta. Então, os dentes anteriores têm as arestas transversais mesial, aresta transversal distal e a borda. Aí você tem a borda, é o limite máximo externo. Então, borda incisal, borda mesial e a borda distal e a borda cervical. Então, agora que nós vamos construir é esse calombinho aqui, ó. Esse quebra-mola que aqui existe, eu vou criar ele aqui e aqui, ó. Mesmo esquema com a mesma cera. Aí nós vamos seguir qual direcionamento? Vejam só, por que é que você fez aquela linha ali? Para você seguir esse direcionamento, ó. Vejam, ó. Essa linha que eu desenhei, uma espécie de uma raiz aqui desse elemento, eu vou seguir esse direcionamento até chegar ali na pontinha. Então vamos lá, ó. Mesmo esquema, vai soprando, ó. Ela vai sair um pouquinho do anteparo, tá? Que a gente criou lá atrás, sem problemas. Ó, tô criando aqui. Vou aproveitar aqui no meu da mesial que eu esqueci de colocar um pouquinho aqui, ó. Esse dentinho já estava um pouquinho desgastado aqui nessa região também. Então já coloquei ali. Ó, vamos dar uma engordadinha aqui no meu danado. Então ele vai ficando mais saltado, ó. Estão percebendo, ó? Ó, aí você também vai regular a altura dele de acordo com a mesial do dente que está ali ao lado. Então, mesial deste elemento você compara com a mesial desse. Distal desse você compara com a mesial daquele, tá? Os dentes estão na curva do arco, então por isso que essa altura é semelhante a essa e essa altura, esse volume vestibular é semelhante a esse. Outro padrão importante que você vai começar a perceber agora no momento que você for fazer as suas restaurações. Então, por isso que encerar é importante. Quando você vai encerando, você vai começando a notar esses detalhes. Eu tenho que fazer a narração e fazer o sopro, tá? Então, vamos lá, ó. Ó, até chegar naquela altura, tá certo? Ó, cheguei na minha altura, percebi que aqui estava um pouco ruim, vou passar aqui uma gotejadora, ajeitei. Olha só, cheguei na alturinha bacana, tá certo? Agora vou lá pro da distal. Ah, vamos observar aqui lateralmente como está o volume. Ó, tá faltando um pouco de volume, né? Então já vamos acrescentar aqui que nós vamos facilitar a nossa vida depois, ó. Vou acrescentar aqui um pouco de volume. Ó, beleza, já está um volume legal. Vou aumentar o volume desse aqui também que está precisando. E agora vamos lá para o da distal. Ó, o da distal eu vou seguir aquela mesma linha, ó. Ó. Essa linha aqui, ó, que você desenhou, tá certo? Então, vou seguir aquela linha ali, ó. Vamos lá. Tem um último truque no finalzinho ali, você vai ver que legal. Ó, vamos aumentando ele aqui, ó. Quase encosta no dente ali do lado. Nossa, Rodrigo, meu encostou. Se encostar, você pega aí o seu Lecron, aproveita que a cera ainda está um pouquinho molinha, ó, tchum, passa ali, ela solta, tá bom? Então, esses Lecrons todos que vocês estão vendo aqui são da cota,
Eu vou mostrar eles todos para vocês na fase da escultura, tá? São muito bons, o preço é muito bacana também para você ter esse trabalho aí, então vale muito a pena esse instrumental. Ó, vou acrescentando, finalizar aqui essa parte, ó, todo mundo aí vai fazendo. Agora vai chegar uma parte interessante. Se você estiver fazendo o seu aí, presta atenção que agora tem um truque aqui, ó, um pulo do gato, ó. Coloca a cera, ela está mole, ó. Levantei o cone, aí você pega agora o seu Lecron e ó, amassa ele para lá, ó. Como a cera ainda tá molinha, você amassa. O que que você criou? Essa curvinha aqui da distal, ó. Tá certo? Ó, criou a curvinha lá da distal nesse momento, tá bom? Então, vou corrigir mais um pouquinho aqui esse meu último cone aqui para ele ficar bonitinho. Os outros já estão bem mais bonitos do que esse. Então é só acrescentar um pouquinho de cera. Beleza. Qual é agora a nossa próxima etapa? Ó, já criei os três, estão numa altura legal, bacana. Agora vamos lá. Ó. Próxima etapa, olha só. Número 6. Consertar a espessura das arestas feitas na vestibular. É o que nós fomos fazendo, né, simultaneamente. Então, primeira coisa, criamos a base palatina, depois acrescentei esse neste alinhamento, acrescentei este aqui neste alinhamento, desenhando a raiz, este outro, cheguei lá em cima, puxei ele, assoprei, vim com o Lecron, fiz a curvinha e já estamos no mesmo volume que os outros ao lado. Então, essa parte do item número 6 aí da nossa apostila já foi cumprida. Maravilha, agora vamos para o item número 7. Então, qual é o item número 7? Ó? Preencher as áreas de espelho. O que são áreas de espelho? São essas áreas internas que estão entre as arestas transversais. Isso você está treinando aqui na hora que você for fazer o processo de acabamento e polimento, como você já viu algumas vezes eu fazendo. Quem não viu, acessa as aulas lá de bônus e tudo que vocês vão poder assistir isso. Vocês já perceberam que a gente precisa equalizar perfeitamente a área de espelho desse elemento para a área de espelho deste outro elemento. Carolina está me perguntando ali, ó, qual é a marca deste gotejador? Carolina Rodrigues. Esse é um gotejador que eu comprei no eBay. Então a marca dele aqui está escrito Denstar. Ah, mas isso aqui você acha, qualquer dental, normalmente você acha. Essas casas de artigos para protéticos também você acha. Tem da Odonto Mega, tem de várias marcas, tá? Não precisa ser desses chiques não, tá bom? Dá para você usar um mais simples mesmo e funciona muito bem, tá bom? Então agora, ó, preencher essas áreas de espelho que são determinantes para o resultado final da sua restauração. Dentina saturada na cervical, translúcida no terço médio e a azul opal na incisal. Então eu tenho aqui uma cor, ó, que chama dentina saturada, tá bom? Vou pegar essa corzinha agora e aplicar lá embaixo. Isso vai deixar um enceramento bem bonito, tá, gente? Bem bonito. Mas você pode fazer isso com a sua cera aí mesmo, sem preocupação. Então agora, ó, não tem muito segredo não. Você já definiu aqueles limites, então o seu processo agora é só preenchimento, ó. Você vai preencher esses buracos que ali ficaram, ó, esses espaços que ali ficaram com essas ceras que estão aí na nossa descrição, tá? Então, ó, estou apenas preenchendo de ambos os lados aqui, ó, apenas fazendo esse preenchimento ali. Ó, até aqui nessa região eu venho com a dentina saturada. Depois a translúcida, aqui nesse outro espaço. A translúcida é aquela mesma
que a gente aplicou para construir cada um dos cones. Olha só o tanto que o trabalho rende quando você usa um gotejador elétrico. O meu aqui, para essa cera, também tem a temperatura aqui da sala onde eu estou, né? Tá com ar condicionado e tudo, então eu coloquei a temperatura aqui a 130 graus, tá? Do gotejador. Então ficou numa temperatura legal. Dá pra gente trabalhar bem aqui com a cera, ó. Então agora preenchi aquele espaço, ó, tô misturando aqui uma cerinha na outra para ficar uma transição bonitinha. Ó, preenchi. E aí nós vamos deixar um último espacinho final lá na região incisal para a gente colocar uma azul, ó, que é essa outra aqui, ó, azul opal. É um azul bem bonitinho, ela é meio translúcida, então ela dá um resultado bonito no final. Vamos lá, ó. Lá, então a mesma coisa, só preencher, ó. Tá? Só pegou a cera, preencheu o espacinho, maravilha, ó. Pegou a cera, colocou lá, preencheu o espaço até chegar na pontinha da incisal, ó. Colocou, preencheu, beleza, finalizou. Então, ó, o que nós fizemos até agora? Então, toda a região da área de espelho. Se eu pegar aqui, ó, um grafite e riscar aqui, ó, esse elemento, ó, se eu riscar aqui e aqui, ó, se eu risco esses dois, o que eu estou percebendo? Que isso que nós criamos ali tem praticamente essa mesma dimensão aqui, ó. Tem bem parecida essa dimensão. Daqui a pouco nós vamos fazendo mais algumas regulagens. Mas olha, com isso já vai te dando uma noção. Então isso aqui é a danada da área de espelho, que é tão enjoado de eu corrigir, de eu acertar, e agora eu estou observando a presença dela aqui. Maravilha, ó. Então vamos lá, ó. Espera aí, vamos chegar aqui, item número 7, beleza. Agora, ó, item número 8. As bordas mesial e distal, bordas é esse limite até chegar no ponto de contato, são preenchidas com branco semi-translúcido, dando agora o contato proximal entre os dentes. Tá certo? Ó, deixar espaço para a crista marginal. A crista marginal que eu estou falando aqui é essa aresta. Então eu vou só preencher para fechar o contato. Então agora é essa outra aqui em cima que chama branco semi-translúcido. Do mesmo jeito que nós preenchemos a parte interna aqui, agora você vai preencher a parte externa. Ó. Então agora eu vou encher aquilo ali, ó, dando o ponto de contato, ó. Lá internamente falando, tá, gente? Ó, internamente, ó. Nossa, encostou um dente no outro. Não se preocupe, não tem problema nenhum. Ó, preenchi aquele espaço, ó. Vou preencher do outro lado também, ó. Mesma coisa, ó. Entra com a cera lá dentro, tá? Entra com a cera lá dentro, ó. Ela vai encostar no dentinho ali do lado, ó. Preenchi aquilo ali, ó. Tá certo? Se você, nesse momento, já puder aí, ó, pegar o seu lecronzinho, olha só, com a cera ainda quentinha, ó, você já consegue, ó, já dá um certo acabamento ali naquele local, ó. Tá certo? Ó? Aproveita que a cera ainda estava quentinha, ó, e vem com o seu instrumento, você já consegue dar um início de um pequeno acabamento ali naquele local. Mas não é a sua principal preocupação agora nesse momento. Beleza. Então, pegamos o branco semi-translúcido, fizemos essa parte, vamos pro
para a próxima parte, tá? Então, próxima parte, item número 9. Eu estou fazendo mais rápido, mas não significa que você tem que me acompanhar na mesma velocidade, tá, gente? Então, senão o vídeo depois para você, na hora de você rever, fica exaustivo, né? Então, eu vou seguir aqui um processo, mas você pode depois reassistir com tranquilidade, tá bom? Sem ficar aí com a corda no pescoço. Então, ó, fizemos o preenchimento, vocês estão vendo que o dente está tomando forma, né? Interessante, ó, seguindo essa sequência, a gente percebe que o elemento vai realmente tomando forma. Beleza, vamos lá, item número 9. Ó, o espaço entre as bordas mesial e distal nessas arestas é ocupado pelas cristas marginais, que representam o limite da área de espelho, e isso você vai criar com o branco semi-opaco, que é uma bem branquinha. Então agora eu venho aqui, ó, e vou aplicar, ó, fazendo, olha lá que legal, ó, isso aqui, ó, que eu desenhei, eu estou fazendo aqui, ó, com esse branquinho, ó. Quando você aplica esse branquinho aqui, fica fácil de você enxergar, né? Olha lá, ó. Você enxerga claramente a presença dele ali, ó. Vou aplicar ele de cá e vou aplicar ele lá do outro lado, ó. Aí nós estamos finalizando a criação dessas arestas, ó. Olha só que legal. Na hora que você aplica isso, essa técnica aqui, gente, eu aprendi com a Tininha, minha querida Tininha Gomes. Tá certo? Então, apliquei, ó, lá nesse ângulo incisal aqui ainda tá faltando um pouquinho. Olha que interessante. Só de eu fazer essa aplicação ali, poxa, o dente agora já começa a parecer que é um central, né? Começa realmente a parecer que é um central, ó. Então, esse nós estávamos na fase do número 9, ó, no item número 9. Na região cervical, ó, o pequeno espaço que sobra, se você observar aqui, ó, e sobrar um espacinho aqui nessa região, ó, aí você pode preencher com essa outra cerinha que é incisal, porque ela não vai oferecer nenhuma cor que atrapalhe aí o seu processo. Então você pode vir aqui, ó, com um pouquinho dessa cera, né? Não vai ter uma cor que te atrapalhe, e aí você aplica lá. Depois, ó, número 11. Entre os dentes passar a cureta periodontal. Então, lembra que eu pedi para vocês aquela cureta de Macau, de modo a manter o contato proximal por palatina. Então agora vejam só, a palatina começa a mostrar a sua importância para nós. Vamos fazer essa etapa de acordo com o que está ali na descrição. Então olha aqui, eu tenho aqui uma espécie de uma curetinha dessa, né? Esse aqui é de um kit que, se eu não me engano, eu comprei isso também num curso da Tininha, mas eu acho que foi desenhado pelo Paulo Cano, mas é igual uma cureta Macau, ó. Igual. Tá? Então você pode pegar uma curetinha Macau sua que vai servir para você fazer isso. O que é esse passo agora? Com essa pontinha bem fina, você vai passar aqui, ó. Para quê? Porque todo ponto de contato, vejam só, né, aqui nesses elementos, ó, o ponto de contato ele não é na vestibular, ele é mais para trás, ó. Todo ponto de contato ele fica mais atrás. Quando você faz isso, você dá destaque para essas arestas, e dando destaque para essas arestas, você consegue fazer a visualização perfeita do elemento de acordo com a sua anatomia. Muitas vezes as pessoas cometem erros nesse momento porque destrói essa saliência aqui, ó. Passa um disco, uma broca, alguma coisa no momento do polimento, destrói isso daqui, aí você fica com um ponto de contato bem aqui na intimidade da vestibular, sem esse carocinho, ó, sem essa saliência, e daí você perde totalmente a aparência da anatomia daquele elemento.
Então, por isso que é importante a gente fazer esse treinamento agora, que você está começando a entender e visualizar esses detalhes, né? Olha só, aí eu vou com a curetinha, ó, faço ali o meu ajuste inicial, ó, do outro lado também, estou tirando aquele excesso de cera que ali existe, ó, e deixando o ponto de contato lá na região mais traseira, mais direcionado para a palatina. É bom você ter uma escovinha, né? Legal para você utilizar aí. Essa daqui é uma Curaprox. Não precisa ser uma Curaprox, não. Qualquer uma, né? Eu gosto dela porque ela é bem macia. Então, facilita você fazer esse trabalho na cera aí, tá? Então, pega uma velhinha sua aí, que já tiver macinha. Ó, fiz a remoção do excesso. E aí você usa essa escovinha para você ir tirando esses excessos aí, tá bom? Ó, fiz lá o recorte, ó, removi aquele excesso. Olha só que legal. Na hora que a gente faz isso, ó, o dente já está tomando forma. Já está tomando forma, ó. Já vai ficando uma aparência bem interessante. Então esse é o item número 11. E agora, ó, item número 12, verificar os volumes vestibulares. Vamos verificar o volume vestibular aqui para a gente ver se está legal, ó. Então vejam só, eu olho aqui, ó, me parece que tá bom. Eu posso acrescentar um pouquinho de cera aqui para depois eu ter aonde fazer os ajustes anatômicos, senão ele vai ficar magrelão, ó, aqui nessa região, ó. Então esses ajustes agora, essas correções, no kit da Formadem você vai fazer com a cera incisal. Então eu vou acrescentar um pouquinho dessa incisal aqui nesse local, onde eu estou observando a necessidade de um maior volume aqui, ó, para facilitar posteriormente a minha correção, o meu ajuste, né? Então, acrescentei ali, observo aqui na região incisal, aqui eu estou notando que ainda precisava de uma coisinha, ó, dar uma melhorada ali, ó, tá certo? Ó, acrescentei também, ó, para ficar um formato mais condizente com o formato desse elemento. Então agora são essas pequenas correções, a semelhança do que você vai fazer lá na frente com resina, né? Tá terminando a sua restauração, observa em vários ângulos, ó. Então você vai observar o elemento assim, você vai observar ele assim, você vai observar ele assim, vai observar ele nesse ângulo, vai observar ele nesse ângulo. Olha só que agora a gente já ganhou em volume, ainda falta um pouco aqui nessa parte mais distal, ó. Vou deixar mais um volume aqui. E aí com esse ganho de volume, você já vai ficar bem mais tranquilo, ó. Olha lá, agora já ganhei o volume para você fazer a sua escultura. Maravilha. Beleza. Agora olha só, item número... Deixa eu ver, nós estávamos agora no 12. Verificar os volumes vestibulares. Beleza. Fazer os desgastes de anatomia secundária, essas outras coisas são coisas que nós vamos checar. Mas eu quero te chamar a atenção para um item que não está, inclusive depois eu vou digitar ele ali para você. Tá? Aqui nós estamos com a vestibular muito bem desenhada já, mas eu preciso cuidar da minha palatina. Então, ali na minha palatina, eu vou também, ó, com aquele branco semi-translúcido, eu vou criar a minha aresta, que na verdade agora sim, aqui nesse local, a gente realmente chama isso de crista marginal, ó. Então eu vou criar a minha crista marginal distal e mesial. Distal e mesial. Isso aqui, gente, é a parte mais importante do seu enceramento. A mais importante. Você ter esses volumes, tá certo? Por quê? Lá na frente nós vamos precisar fazer
a moldagem do nosso enceramento com um silicone. E quando você for fazer essa moldagem do enceramento com um silicone, é importante que essas duas estruturas aqui estejam bem desenhadas e bem acabadas, porque aí o silicone entra no espaço interproximal fazendo a cópia desse processo aqui, ó, dessa diferença entre os dois. Então, na hora que você colocar a resina na sua concha, na sua matriz palatina para fazer a concha, ela vai ficar realmente muito bem delimitada e daí você tem certeza absoluta de que você vai criar uma concha palatina com a melhor dos formatos possíveis ali nesta região. Agora eu estou utilizando aqui, ó, uma dentina translúcida, preenchendo esse espaço que ficou ali da concha. Observem aqui nesse outro elemento, nós temos duas protuberâncias aqui, ó, duas protuberâncias que quase se emendam com essa central aqui em cima. Então, eu faço aqui, ó, essa protuberância lá de cima, desço ela até aqui e vou preenchendo aqueles outros espaços. Depois nós vamos esculpir isso aqui tudo, tá? Mas o determinante é essas arestas laterais. Do mesmo jeito, aqueles espacinhos que a gente tinha ali, ó, lá pela vestibular, que nós preenchemos com uma incisal, eu também faço o mesmo processo aqui, ó, e preencho também aqueles espaços ali com uma incisal, ó. Preenchi de um lado e de outro. E agora, quem é que eu vou utilizar? Aquela mesma curetinha do estilo Macau. Ó. Então, ó, eu venho aqui e vou abrir aqui um espaço para minha papila, né? Ó, que é delimitado pela presença das cristas marginais que a gente acabou de criar. Quando você coloca com a cera mais branquinha, isso facilita a sua visualização. Então, isso aqui que eu estou criando agora, ó, esse espacinho aqui, ó, ele não vai atravessar até lá no vestibular, logicamente. Se você cometeu algum engano e desgastou a mais, coloque aí um pouquinho de cera novamente, tá? Mas esse espacinho aqui que vocês estão vendo presente ali agora, ó, aqui é onde eu quero que o silicone da matriz de silicone preencha isso aqui, ó, que ele penetre aqui, porque aí eu vou criar essa barriguinha aqui, ó. Eu vou criar esse elemento aqui na minha matriz de silicone. Isso aqui vocês vão ver o quanto vai facilitar o seu processo restaurador de criação da anatomia, da criação da concha palatina, tá certo? Então, é importantíssimo criar essa anatomia aqui na região palatina. Por isso que eu disse a vocês no começo da nossa conversa que, beleza, vestibular é legal para você treinar, para você saber como você tem que lidar com essa região, mas a região mais importante do seu enceramento, sem a menor sombra de dúvidas, é a palatina, tá? A sua palatina estiver bem feita e a sua vestibular estiver mais ou menos, você vai conseguir fazer uma restauração de resina muito bem feita. Então é importantíssimo nessa fase. Aqui, ó, esse elemento aqui. Vamos terminar logo essa palatina, né? Ó, eu vou desenhar como se fosse um V aqui, ó, como se fosse um V, tá certo? Ó. E aí eu tenho aqui um outro pequenino lecron que tem uma pequena colher, parece uma colherzinha de dentina, né?
Eu posso fazer um trabalho ali, tirando um pouco de cera de um lado e de outro, deixando esse volume aqui, ó, sem tirar as arestas, ó, deixando a região do símbolo. Então, mantive ali o meu símbolo, deixo as minhas cristas marginais ali bonitinhas, presentes, maravilhosas, porque são estruturas de reforço do elemento e que vão proporcionar também um desempenho desse elemento com relação à movimentação, né? Os guias. Essa estrutura aqui também é importantíssima para isso, ó. Esse volume aqui, ó. Depois a gente pode ir regulando, corrigindo essa dimensão e tudo mais, ó. Então, ó, essa parte é uma das mais importantes que eu queria chamar a sua atenção. Vamos voltar agora para vestibular. Beleza? Agora na vestibular, olha só, eu tenho um Lecron que eu sou apaixonado. Esse parece aquela faca do Aladim, ó. Então ele tem corte aqui e tem corte aqui. Com essa aqui eu consigo aqui, ó, tirar, primeira etapa, ó, tirar os excessos da cera, ó. Então eu vou alisando com a mão bem suave, ó, com a mão bem leve, você vai fazendo esse movimento de cima para baixo. Depois você vai fazer um movimento lateral, para ir removendo aqueles carocinhos de cera que vão ficando aí na vestibular, ó. Então, ó, faço esses ajustes para cima, para baixo, para um lado, para o outro, ó, fazendo essa correção, deixando bem lisinho. Aí você, à medida que você vai fazendo, você vai limpando, ó. Vai limpando. Observa que os dentes já estão começando a ficar bem parecidos, né? Lá na região incisal, ó, vamos tirar aquele excessinho de cera abrindo a meia incisal. Ó, vou fazer aqui aquela correção que a gente começou a fazer e ainda não conseguimos terminar. Agora eu abro aqui, ó. Nessa minha abertura eu estou percebendo que ainda falta um pouquinho de cera aqui nessa região, ó. Portanto, eu vou lá, pego um pouquinho da minha incisal e aplico ali, ó. Certo? Ó. Apliquei lá naquele local. E aí, ó, eu venho agora e vou finalizando ali, ó, fazendo a anatomia desses dois elementos ficarem parecidas. Eu tenho que conseguir o mesmo volume, ó. Estão percebendo que aqui na mesial o volume está bem parecido, ó. Outro detalhe fundamental é que esta aresta transversal mesial tem que estar no mesmo direcionamento desta aresta, né? Então, olha, com isso, com esse instrumental aqui, eu consigo fazer aqui os recortes de maneira que as duas fiquem parecidas. Sempre faça esses ajustes anatômicos iniciando da mesial na direção da distal. Aí eu noto aqui que falta um pouquinho de cera aqui nesse ângulo. Olha lá. Acrescento essa cerinha. Ó, com essa lâmina que é reta, eu posso vir, ó, e fazer esse ajuste, ó. Certo? Ó, faço o ajuste. Olha só. Beleza, agora eu estou encostando no outro elemento e no que eu quero trabalhar. Ah, Rodrigo, mas eu não vou fazer enceramento. Será que é importante? Eu gosto de mandar isso para o meu protético. Gente, não importa se você vai ter tempo para fazer no seu paciente ou não. Esse momento aqui, não tenham dúvidas. É o momento aonde você vai
treinar mesmo a sua habilidade anatômica e, além de treinar, desenvolver esta grande habilidade. Então é uma parte que não tem como você se abster de fazer caso você queira reproduzir restaurações com alta naturalidade. Por isso que é uma das fases que eu coloquei para a gente treinar. Senão, não faz sentido. Você não vai conseguir ter um desempenho anatômico tão bom como você poderia ter se você não faz esse treinamento. Então, não importa se você vai restaurar somente, se você vai fazer a parte de enceramento também dos seus casos, mas é importantíssimo que você treine em encerar. E com essa técnica que eu mostrei para vocês, vocês perceberam que rapidamente a gente consegue chegar num resultado muito bacana, né? Olha só, nós praticamente já estamos terminando aqui o nosso enceramento com a técnica relativamente simples, né? Que você consegue reproduzir aí. Você vai receber a apostila. Então, quem está chegando por agora, não chegou no início e não pegou, tá? É importante você saiba que você vai receber uma apostila. Essa apostila que está aí para nós na projeção aí no YouTube. E essa apostila vai ser enviada a você por e-mail. Vai ser enviada a você também lá no nosso Telegram. Ela tem uma senha. E a senha dessa apostila é: a palatina é importante. Você já viu o quanto essa palatina é importante? Tá ali a nossa palatina. Nós vamos moldar isso aqui depois para reproduzir isso no nosso processo restaurador. E daí é fundamental que a gente tenha isso bem construído. Bom, aqui o básico está feito. Mas percebam que este elemento aqui, ele tem detalhes de anatomia secundária. Olha só, eu estou preenchendo aqui, ó, pintando aqui para você ver, ó. Olha só. Eu tenho algumas linhas aqui assim, ó. Isso agora é só para treinamento. Se fosse para você restaurar no seu paciente, isso aqui já está mais do que suficiente, porque você precisa da traseira, tá? Então é só para treinamento. Então aqui, ó, nós temos essas depressões. Normalmente a mesial, normalmente ela é mais compridinha do que essa da distal. São os itens aí na nossa apostila, ó, a partir aí do número 13. Então fazer o desgaste de anatomia secundária. Isso aqui a gente chama, né, a tininha chama de casinha de índio, essas angulações, esses riscos, essa coisa toda, ó. Então, com esse lecron aqui, que parece uma colherzinha de dentina, eu posso vir aqui, ó, e reproduzir essa mesma ideia, esse mesmo conceito ali, ó, fazendo um primeiro desgaste, ó, aqui e aqui. Posso vir também com essa lâmina que é bem curva, ó, e fazer esse desgaste também nessa região, ó. Caso a gente queira fazer essas anatomias, tá? Eu digo a você o seguinte: essas anatomias secundárias aqui é um momento em que você não precisa se preocupar tanto, viu, gente? Tem muita gente que fica preocupado demais em fazer isso, mas normalmente não é isso aqui que vai trazer muita naturalidade para o seu caso, não. Fica legal, mas na maioria das vezes a gente acaba exagerando e aí acaba perdendo a naturalidade, ficando uma coisa meio artificial, né? Se você está fazendo só um elemento e o outro tem, obviamente que você precisa reproduzir isso, tá? Então, olha lá. Olha, aqui vai ser mais fácil da gente ver. Então, tá iniciando ali essa reprodução. Vou aprofundar um pouquinho
pouquinho a mais, para ela ficar mais saliente ainda. Aqui e aqui. Esse dente encerado é o que eu vou utilizar, assim como você também vai utilizar depois. E olha aqui aquelas linhas que esse paciente tem, ó, lá embaixo. Ó, também vou fazendo esses riscos, ó, para ficar bem parecidinho, ó. Certo? Ó, fiz uns risquinhos lá. Beleza, agora está tudo muito marcante. Então agora, para suavizar, você vai passar o seu Lecron, ó, vagarosamente, ó, de um lado para o outro, com a mão bem suave, bem leve, nessa região das casinhas de índio. Então você vai passando com a mão bem levinha, quase se você estivesse soltando o Lecron da mão, ó. Então bem suave, bem de leve, ó. Você vai passando para suavizar. Você vai sentir que tem alguns pequenos uns orifícios, né? Um degrauzinho de um lado, de outro, mas você vai passando isso para suavizar, tá? Então passa de um lado para o outro, alisa bem para tirar os riscos que ali existam. Ó, corre com o Lecron para um lado e para o outro. Agora, ó, pega a sua escovinha, escova bem para você limpar bem aí, ó. E aí depois que você fez isso, o seu toque final, você vai pegar aí essas meias de meia calça, né, ó. E ó, põe no dedo e ó, passa. Você vai ver que vai ficar um brilho bem interessante, bem legal. Então vejam só. Aí nós temos aquela textura, a semelhança do outro elemento. E temos também aquela anatomia secundária ali, reproduzida. Tá certo? Então, gente, é isso. Tá? É esse o processo que eu gostaria que você fizesse. E aqui a gente então finaliza essa nossa conversa de hoje, do nosso encerramento. Muito obrigado pela presença de vocês. Quem tiver dúvidas, pergunte, participe. Você pode reassistir essa aula depois, quantas vezes quiser. Lá no Telegram tem um link, no seu e-mail, você que está cadastrado, recebeu o link, tá bom? Se às vezes teve algum problema de e-mail e tal, comunica com a gente, tá? Nós estamos aí disponíveis para te ajudar, tá bom? Estamos disponíveis para te ajudar, para a gente fazer a coisa legal, fazer acontecer direitinho e todo mundo ter acesso a tudo. Se você gostou, dá um print, tá bom? Dá um print aí na nossa conversa, dá um print aí, eu vou colocar um manequim ali para você dar um print aí agora, para não ficar aquela coisa esquisita, né? Vamos lá, ó. Vou virar aqui para você poder fazer isso aí, ó. Ó. Então, se você curtiu aí, achou que ficou legal, dá um print aí agora, manda pro seu amigo, faz um stories aí bacana, me marca, tá bom? Pra gente ter pessoas observando, fala, caramba, que legal, eu queria aprender, eu queria fazer isso. Gente, tá aí, ó, tá à disposição de todo mundo, tá bom? Vamos celebrar aí hoje o Dia do Professor, aonde quem é professor, assim como eu, que tem a maior prazer do mundo de fazer isso aqui que eu estou fazendo com vocês, a gente só tem que espalhar, né, para chegar em mais pessoas, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês que estão